Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não me falhe a memória, este já é o terceiro domingo que nós estamos aqui com o capítulo 6 de São João, nesse diálogo acirrado de Jesus com os judeus, com os discípulos, falando sobre pão. Pão de padaria, que quer dizer o alimento material. Isto vem da parte do judeu, vem da parte do meu estômago, pão, comida, e Jesus está querendo colocar no coração e na mente dos judeus e dos discípulos, como no meu e no seu, a diferença do pão do céu. Cá com os meus botões eu estava pensando como é difícil entrar na minha mente quando eu estou convencido de que aqui tem um pão e que não é esse pão que eu quero, é o pão que eu não... Quando eu estou convencido de algo, como é difícil entrar e mudar estes princípios ou essa teimosia. Tá bom. Para mim veio como uma novidade, preparando e rezando com esta liturgia. Aqui aparece de novo, né? O pão na primeira leitura, com o profeta Elias. Semana passada aparecia no Êxodo, ou na primeira leitura, não lembro qual profeta, e no Evangelho.
o significado do pão, então, material, daquilo que nós necessitamos, porque somos pessoas físicas, biológicas, então o nosso corpo precisa de ser muito bem alimentado, que não significa empanturração, né? Não precisa comer muito, mas precisa ser muito bem alimentado em todos os sentidos, uma vez que nós compreendemos que o nosso corpo, como diz São Paulo, é o templo vivo de Deus. Então ele precisa ser de verdade bem alimentado. Ser bem e muito bem alimentado não significa os exageros dos pecados capitais que nos afastam de Deus. E o pão descido do céu que dá vida ao mundo. Quando nós estamos interessados em alguma coisa, como eu digo, é difícil virar o tico-teco para escutar não aquilo que eu gostaria, mas aquilo que eu preciso. Porque o meu interesse é um, mas Jesus vem falando de outro. E que eu não consigo sair dos meus esquemas para receber o pão da vida. Eu quero continuar comendo somente e me interessando pelo pão que perece. Aqui o pão simboliza tudo aquilo que é temporal, que eu vou comer e da mesma forma morrer. Naturalmente, eu posso comer bem, eu posso comer mal, eu vou morrer. Agora, de que morte estamos falando? Então, de que alimento Jesus está falando? O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. É Jesus que está lembrando aos que estão contestando uma coisa e outra. Nós comemos e morreremos. Comendo a carne, a minha carne, é o pão vindo do céu dado para a vida do mundo, então eu não morrerei, mas seremos ressuscitados no último dia. A novidade que para mim veio é carne. No Evangelho de São João, lá bem no comecinho, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne. Em João, no Evangelho de João, sabe o significado que podemos tirar? Carne. O que significa para ele carne? Nada. Nós somos carne e osso. O que vai acontecer com o nosso corpo? Desaparecer. Então a nossa carne, nós enquanto carne, não somos nada. Daí que a nossa preocupação não pode ser somente ou mais com o alimento que vai se tornar nada. Depois que eu deixar de existir nesse corpo e que ele for debaixo da terra, em poucas horas, vamos colocar assim, na dimensão do todo, em poucas horas os vermes me consumirão. Cadáver, carne dada aos vermes.
eu desaparecerei. Tu és pó e ao pó voltarás. O pó continuará e eu desaparecerei enquanto carne. Então, nós não somos nada enquanto carne. Vão repetindo isso o tempo todo. O que eu sou? E se eu fico aí nessa preocupação louca pela ambição, pela comida, pelo estômago, como São Paulo vai falar, o Deus de vocês é o ventre, ou seja, o estômago. Então, pensemos que depois que eu paro de respirar, em poucas horas, em relação à vida, eu não vou aturar nada, eu vou desaparecer. Carne significa que eu não sou nada. E o que eu quero ser na vida? E por que eu quero tanto e brigo por aí afora? Ele se fez carne. Ele se fez nada. Ele desceu abaixo de mim, entrou na sepultura. Para dizer, Lalim, eu me fiz nada como você, para lhe ensinar que o alimento que lhe dá a vida eterna não é aquilo que você come e desaparecerá com você. Eu sou o pão, eu me tornei carne para levá-lo à existência eterna. Já aqui, a partir do momento em que você entende e assume que você é nada, que eu lhe fiz tudo, então passe a adestrar o seu estômago para que ele não domine sobre a sua carne. E não só sobre a sua carne, sobre a sua vida. Porque o seu estômago pode desviá-lo do centro e levá-lo ao inferno. Eu e você, de qualquer forma, não morreremos. A carne sim, mas nós somos eternos. E eu os ressuscitarei no último dia. Agora, se ele me ressuscitar, eu estarei na casa pensada por Deus para mim e para você, o céu. Caso contrário, eu ressuscitarei, nem quero falar para onde. Se eu não comer do pão que veio do céu para dar a vida a mim, ao mundo. Então essa liturgia quer discernir para mim e para você, para a humanidade, não só de pão vive o homem, mas que começa da palavra que sai da boca de Deus. Eu só viverei eucaristicamente se o pão da palavra tirar da minha mente e do meu estômago todo esse sentido que nós damos absoluto para as coisas temporais. O ser humano mata por causa do estômago. O ser humano aborta por causa do estômago. O ser humano se torna violento por causa do estômago. O ser humano rouba o outro ser humano por causa do estômago. Eu estou querendo dizer que tudo neste mundo, São Paulo dá essa interpretação, se reduz ao estômago, que é o lugar, que é o depósito. Isso está, Jesus fala, né? É o depósito daquilo que eu como das minhas gulas e vai para a fossa. Ele está querendo dizer que o meu centro não é o estômago, mas é o coração. Então, primeiro, a palavra tem que curar, purificar o meu coração. O meu coração sendo purificado, aí eu vou saber que eu tenho que tomar café de manhã, tenho vírgula, né? Mas para dizer das refeições normais, que eu preciso almoçar bem, que eu preciso jantar bem, que eu preciso ter, sim, uma vida confortável, bem alimentada. Mas o que significa uma vida, um corpo bem alimentado?
Um corpo bem alimentado é aquele que põe na prática a oração do Pai Nosso e vive satisfeito. O pão nosso de cada dia. Quando o meu estômago domina o coração, não, eu não quero o pão de cada dia. Eu quero o pão preocupado até em dezembro, ou para a vida inteira. Então eu vou matar, eu vou esmurrar, porque eu sou inseguro. Quando o meu estômago domina todo o meu ser, eu vou estar sempre com fome. É como está o mundo hoje. Com fome. De quê? De comida? Aí tem um negócio que funciona contrário, né? Se eu quero matar uma fome que nunca se sacia, então eu vou ter que ter a mais. E muito mais. Eu nunca estarei satisfeito simplesmente com o pão de cada dia. Porque isso cria em mim uma insegurança. Sempre uma desconfiança. Então se eu preciso de um pacote de arroz por semana, eu tenho que ter na minha despensa 5 pacotes. Bom, se ao invés de 1 eu peguei 5, 4 no planeta vão ficar sem arroz na despensa. Capítulo a mensagem, isso simbolizando, né? Se eu tenho 10 mil reais na minha conta por semana, eu vou adquirir um estilo de vida que eu preciso, não 10 não dá, eu tenho que ter 100 mil. Bom, se eu tenho 100 mil, alguém está passando também fome porque não tem com o que comprar. E aí vai criando, o alimento por si mesmo vai criando essa discrepância ou esse desnível social. E isso começa dentro do meu lar. Quando os meus filhos não são educados no coração, mas pelo estômago. Quando eu, como pai e mãe, dou aos meus filhos tudo o que eles pedem. Então eu estou educando os meus filhos pelo estômago. Que quando eu, como pai, não obedeço o que eles querem, eles partem para o mundo. Então dá-me a parte da herança que me cabe, porque nesta casa não está me cabendo. Porque eu não tenho o que eu quero. O mundo me dá o que eu quero. Então sai para alimentar o estômago. E vai chegar um dia que, se der tempo, ele vai sentir fome. Comeu tanto, gastou tudo, comeu tudo e ainda volta para casa, se der tempo, com fome. Que bom se eu chegar para o meu pai e dizer: pai, me perdoa das burradas e das incompreensões que eu pratiquei. Então a liturgia, de novo eu repito, quer fazer conosco esse discernimento. Por que eu sou insatisfeito? Porque o mundo está insatisfeito. Eu sou nada. Nada. E por que eu vivo dessa forma? Preocupado, doente. Eu vivo neurótico, assim como o mundo, por coisas. E basta o pão que desceu do céu. Porque eu me alimentando do pão da palavra, que então abre a minha consciência e o meu coração, esse pão alimenta a minha inteligência, o meu crescimento no conhecimento de Jesus Cristo, como pão que vem do céu e dá vida, a minha vida, que vai me fazer entender
que basta o pão sim de cada dia, mas que o que responde às minhas ânsias, expectativas e tudo mais, precisa muito pouco. Porque Ele me dá o discernimento. Como fala São Paulo na segunda leitura. O sentido da compaixão, o sentido do perdão, o sentido da reconciliação, o sentido da fraternidade, o sentido de tratar o outro como a minha imagem e semelhança. É isso que sacia e que responde aquilo que o meu corpo nunca compreenderá. Se essa fome não for saciada, eu vou ter sempre inimigos do meu lado, que eu me torno também inimigo, porque nós vamos ser rivais. Eu quero 2 pães, ele quer 3. Às vezes ele quer 2 e eu quero 3. Então nós fazemos um ringue perfeito, ou mais criminoso do que uma luta de boxe. O mundo se tornou então um ringue disputando a cara do outro, ser mais do que o outro. Então eu desci do céu como nada para alimentar a sua fraqueza, para dar sentido à sua gula. Aí nós vamos lá no profeta Elias. É muito interessante nesta passagem. Ela dá reflexão para a vida inteira. O Elias quer significar a nossa batalha nesse mundo. Quantas vezes nós passa pelo nosso coração, às vezes até pela língua, né? Chega desta vida, eu estou cansado. Tanto só tem problema. Se eu não tenho problema pessoal, eu começo a acusar o mundo. Oh, não, Deus, será que Deus não está vendo tudo isso? Cai esse avião, mata não sei quanto. Lá no Rio Grande do Sul, não sei o quê. Lá explode bomba, mata não sei quanto. E não sei, e rouba, e corrompe. E que mundo desgraçado é esse? Aí nós começamos a querer deixar de viver. Não vale a pena. Compensa viver? Eu não posso deixar minha casa aberta, eu tenho que travar tudo, eu tenho que andar desconfiado. Que mundo cão é esse? Viver para quê nesse mundo? Aí entra numa questão muito mais delicada. Como que eu vou casar e ter filho num mundo demoníaco como esse? Que filho que eu vou, que mundo que o meu filho vai encontrar? Casar, para que casar? Para que responsabilidade? Não. Olha a fome aonde vai nos levando. A querer deitar debaixo de uma árvore e desaparecer. Mas o que aparece de mais importante nessa leitura para mim e para você? Que o nosso Deus é muito temoso. Nós temos um Deus que é apaixonado por seus filhos e filhas espalhados no mundo inteiro. O Elias, como o Lalim e como você, não, chega dessa vida, está lá quase morrido de fome, de desgosto e de tudo lá na sombra daquele deserto. E o anjo do Senhor o cutuca. Elias, acorda. Acorda. Ele se levanta e vê na cabeceira dele um pão delicioso, água. E ele, come e dorme de novo. Olha que simbologia interessantíssima. O importante é o estômago. Encheu o estômago, deitou e dormiu mais tranquilo. Mas o Senhor é apaixonado, não só pelo Elias, mas para a missão que o Elias tem, de com sua palavra alimentar milhares de pessoas. Elias, levanta. Aí vem o Senhor. Eu tenho muitos filhos que estão morrendo. Eu preciso de você para ir lá e falar com eles que eu existo, que não é só pão dessa vida que mata a fome,
Levanta-te e come, porque o teu caminho, cara, é longo. E eu preciso de você. E eu estou apaixonado pelo meu povo que esqueceu de mim. Tiraram eu do coração e colocaram deuses nos seus estômagos. Eu preciso despertar esse povo, como estou despertando você. Então levanta e vai. E eu venho na missa me alimentar. Será que eu não sou como Elias? Venho aqui, como, abasteço a minha, quem sabe, vaidade espiritual ou a minha consciência espiritual e depois eu deito e durmo. Ai, eu fui à missa, comunguei, essa semana eu estou satisfeito, mas continuo me esmurrando para encher o meu estômago. O importante é que eu comunguei. A minha família, lá no meu trabalho, a minha vida de mundo, pouco importa. E eu quero deitar e dormir. Meu vizinho que se dane, o meu inimigo que morra. Percebem a diferença? Toda a Eucaristia ele vem nos cutucar. Lalim, acorda, eu preciso de você lá no mundo. Você comeu o meu corpo e bebeu o meu sangue, então você precisa ir lá no mundo, que eles estão morrendo de fome. Qual fome? Eu preciso me alimentar para o meu ministério não morrer de fome. Eu preciso descobrir qual é o alimento que mantém a minha vocação sacerdotal. Porque esta paróquia, por exemplo, São Crispim, depende do meu ministério muito bem alimentado. Porque se não tiver, vai ser um padre dinheireiro, que fica aí atrás de dinheiro, carro não sei do que, fica atrás de mulher, fica atrás de comida para preencher o vazio. Eu preciso ir comer do pão do céu, porque eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que tratá-la como carne de minha carne e osso de meus ossos. Eu preciso me alimentar da Eucaristia, do pão do céu, porque nós precisamos educar os nossos filhos com este pão do céu. Para que eu não caia na onda do mundo, nós precisamos ter filhos e não secar e cortar a fonte, porque somos bem alimentados. Então eu preciso, alimentado do pão do céu, ser alimento para aqueles que convivem comigo, para não fazer dos meus lugares que eu ocupo na sociedade um ringue, mas uma confraternização de vida. Eis aí aquilo que a gente sempre fala, o perigo de comungarmos isoladamente, pensando no meu estômago espiritual. O importante sou eu, o resto que se dane. Que comunhão que eu fiz. Então levemos para as nossas refeições eu sou carne, ou seja, nada. Então eu preciso de pão da padaria? Não, eu preciso abrir o espaço do pão que vem do céu, para que eu não viva perguntando o que vai ser da minha vida, do amanhã, inseguro, querendo estar debaixo da sombra e dormir, e essas manhas, essas birras, essa milindragem humana que crio dentro de mim por essa carência, por essa abstinência que eu vivo daquilo que é essencial. E aqui ele está. O nada se faz nada comigo para me elevar à sua estatura, à sua dignidade, à sua eternidade. Amém?